Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vinícius, aluno da Sapiens, aluno do professor Lilo, onde nos passou nosso desafio aí de criar um CRUD. Bom, nosso projeto não tem como intuito a priorização do front-end, mas sim a arquitetura e a estrutura do nosso projeto, com foco ainda mais na questão do mercado de trabalho, onde esses princípios são adotados de forma escalável. Bom, para o nosso projeto, nós usamos o Docker. Então, o que se passa o Docker? O Docker ele é um conjunto de funcionalidades onde ele tem a possibilidade de virtualizar serviços. Onde, por exemplo, estarei abrindo aqui o meu Docker Compose. Aqui eu tenho os meus serviços, onde eu tenho aqui nomeio o meu serviço como DB, que é o banco de dados, e eu tenho uma imagem na linha 5 aqui que podemos ver, que é o Postgres. O que ele estará fazendo? Ele irá criar uma imagem Postgres, onde ele pega e cria uma máquina virtual com a funcionalidade de banco de dados. Então eu consigo setar, por exemplo, a minha senha, o meu username, a porta que ele irá trabalhar e também o SQL que ele irá executar. Todo o Docker ele é encontrado no Docker Hub, toda a imagem e a sua especificação está dentro do Docker Hub com a documentação. Tá. O que é esse Initial SQL? Tá. O Initial SQL, faltou até um N aqui, ele vai pegar e criar o meu banco de dados Pokémon Database, ok? Bom, e ele irá enviar para dentro dessa pasta. Automaticamente, toda vez que eu rodar o meu banco de dados, ele irá executar esse arquivo se ele não existir, se o banco de dados não existir. Bom, partimos para o cache. Vamos para aqui a imagem que está sendo utilizada, o Redis. O que é o Redis? Ele é uma estrutura de armazenamento de dados em memória, ou seja, ele é como se fosse um banco de dados, porém mais rápido, porque ele pega os dados e grava baseado em uma chave e um valor. Então eu digo o valor da minha chave e o valor que ele irá carregar. Então eu consigo colocar a minha chave como lista de compras e dentro dessa chave tem a referência do valor, que é as minhas listas de compras. Ele irá trabalhar nessa porta 6379 e 6379. O que é esses dois 6379 ou esse 5432? Bom, toda imagem trabalha em uma porta padrão. Então, internamente, ele tem uma porta, que é a 6379, por exemplo. No nosso caso do Postgres, a 5432, internamente. E aqui, do lado esquerdo, eu estou setando a porta externa, onde eu, como usuário desenvolvedor, conseguirei acessar. Ok? Bom, podemos ver isso melhor na nossa parte aqui do socket. Eu crio uma imagem Dockerfile, onde eu dou um expose, ou seja, eu estou pegando a minha implicação interna e dando o expose na minha porta, aonde eu consigo acessar aqui, ok? Bom, o socket, o que se baseia o socket? Ele permite uma comunicação bidirecional em tempo real entre cliente e servidor. Bom, irei estar colocando aqui a imagem à frente. Então, o que acontece? O meu servidor Redis, estarei usando o Redis, ele será o centro da nossa comunicação socket, ok? Tá. Eu, como usuário, quando irei fazer uma solicitação, por exemplo, de alteração,
para os meus clientes receberem as alterações que eu fiz de edição, os clientes teriam que fazer uma nova requisição e fazer, por exemplo, um reload de página, ok? Então, o que o socket permite? Ele consegue quebrar a comunicação que era, por exemplo, de cliente para o servidor, onde o cliente faz a requisição ao servidor, e conseguir mandar o servidor mandar os dados para o cliente. Então, eu, através do meu servidor, consigo identificar uma alteração e mandar para os meus clientes. E assim é possível eu fazer qualquer coisa que me permitir. Por exemplo, eu alterei o meu preço de produto do meu e-commerce. Seria mais interessante que ele atualizasse na hora, sem precisar ter o refresh de página. Então, quando eu atualizo o meu servidor, o meu produto, ele vai mandar para todos os meus clientes que estão comunicando via web, então no navegador, e ele irá mandar o novo valor do produto, ok? E isso é possível através do Redis. Ok, como funciona nossa implementação do socket? Bom, nosso socket se encontra aqui no WebSocket. Tá. O que ele é baseado? Ele é baseado no nosso Node.js. Então, como o próprio nome diz, baseado em JavaScript. Bom, o Node ele usa o motor V8 do Google, onde interpreta JavaScript. Ele basicamente se aproveitou desse motor e utilizou para o back-end. Então, eu tenho um script aqui, back-end de JavaScript, aonde ele me permite fazer comunicação via socket, ok? E quais são as dependências? As dependências estão aqui no nosso package.json, onde eu tenho uma dependência como Axios.env, IORedis, Express, Socket.io. Bom, vou dar maior ênfase no nosso IORedis, Express e o Socket.io. Bom, começando pelo Express, o Express ele permite eu fazer comunicação REST, onde ele me permite fazer uma comunicação via GET, via POST, via PUT, assim como o professor já mencionou nas nossas aulas. Bom, o Socket ele é uma biblioteca onde ele me permite fazer a identificação do socket onde eu estou quando vem um envio e quando eu tenho que mandar para os outros clientes. E bom, o Redis ele é usado para mensageria, onde eu me aproveito do Socket.io para fazer o uso do Redis, o meu servidor Redis, para fazer as outras demais comunicações. Então, tudo tramita por trás com o Socket.io e o Redis junto, ok? Então, vamos ver essa implementação. Ok, inicialmente eu faço o require dos meus serviços, onde eu pego e uso o Express aqui e o Socket.io e o Redis, ok? Bom, no Redis eu crio um objeto onde ele vai se comunicar aqui com o host e a porta. Podemos ver que ele usa um host cache app. Da onde vem esse host cache app? Exatamente, do meu Docker Compose. Bom, aqui ó, cache app, hostname cache app. Bom, eu crio aqui a minha conexão para o socket. Todo socket ele tem uma sala padrão para se conectar. Então, só clientes conectados a uma sala específica podem receber mensagens, ok? Bom, é isso. Aqui eu tenho meu processamento de mensagem. Então, todas as mensagens que o meu servidor mandar irá passar por aqui. Aqui eu tenho um log, onde eu pego essa mensagem e faço a amostragem dele no meu terminal, a fim de testes e
validação. Aqui que eu faço já a minha conexão. Eu crio a minha conexão. Aqui na minha porta, na minha sala Pokémon, ele está aqui. E dentro dessa sala Pokémon, ele vai emitir os meus dados, ok? Então, basicamente é isso que se passa, ok? Aqui na minha linha 74, eu tenho um endpoint get na rota default, onde ele pega um arquivo, que é o index.html, encontrado aqui na minha página, e ele irá renderizar, ele irá somente mostrar, ok? Para que isso? Para mim poder ver o que está acontecendo. Eu criei isso só para ter uma forma visual de eu ver a questão do socket, ok? E aqui eu tenho um HTTP que vem do nosso querido Express e eu listo ele, eu boto ele para rodar na minha porta, que é a nossa porta 3000, e aqui eu só dou um console log para o meu terminal dizendo que ele está sendo executado, beleza? Bom, como irei rodar tudo isso? O nosso Docker Compose, ele aqui está sendo um orquestrador, ok? Então ele vai, através do meu comando que eu irei executar, ele irá subir todos os meus containers e deixar tudo rodando, ok? Para quem gosta de algo visual, pode estar usando aqui o Docker. Aqui é uma extensão padrão, onde você encontra no VS Code, e ele possibilita você subir esses containers de forma fácil, onde eu consigo aqui vir aqui no Docker Compose Up e subir os meus serviços. Perceba que ele está aqui rodando, executando, ele mostra o código que ele fez, ó, Docker Compose Up -d build. Então agora é só aguardar. Bom, agora ele está rodando, ele está buildando, podemos ver aqui. Ele tem a questão dos passos, ele está fazendo 2 de 3 e ele podemos ver aqui, ó, que ele está usando o Node. Nós temos todos os passos iniciados, todos os containers, os networks, e como eu estou no Windows, ele tem uma forma interessante de eu ver no front-end. Então ele tem um client aqui, onde eu consigo ver todos os nossos serviços rodando. Por exemplo, eu tenho nosso Poké DataDB, que é o nosso banco de dados, nosso cache, eu tenho o socket. Então vamos dar uma entradinha aqui, ó. Eu consigo clicar aqui e visualizar o que está acontecendo dentro dele. Então lembra que eu falei que quando o projeto estiver iniciado, ele vai mostrar o socket save running, que é o que está no nosso script. Lembra? Então vamos aqui descer um pouco e ó, o mesmo nome, ok? Agora nós iremos para nossa API, que é o que interessa, certo? Nossa API, ela está sendo feita em C Sharp, .NET, ok? E isso é interessante mostrar que não importa a tecnologia que você está usando, dá para você usar e usar conforme você necessita. Então, por exemplo, eu estou aqui usando o Redis, Postgres, JavaScript no back-end, estou usando JavaScript no front-end e estou usando C Sharp no nosso back-end, ok? Então, não vamos nos limitar à tecnologia, ela está aqui para nos ajudar, ok? Bom, eu usei como padrão, como base, a aula do professor. Aqui eu tenho uma estrutura um pouquinho diferente, levada a mais a estrutura da Clean Architecture. Não é o ideal ainda, mas como é o nosso MVP, eu queria trazer um gostinho a mais sobre isso, ok? Bom, vamos lá. Irei aqui mostrar a estrutura da minha API, onde se encontra em domain,
Infra e Pokédata. Nosso Pokédata aqui tranquilamente poderia se chamar API, mas como nós estamos criando o projeto, a gente não pensou muito, então ficou Pokédata, ok? Peço desculpa por isso. Bom, irei aqui iniciar com a nossa camada de domínio, tá? O que é a nossa camada de domínio? Nossa camada de domínio é basicamente onde se encontra o meu modelo, onde se encontra minhas migrações, onde se encontra meus DTOs, meu data e meus repositories, ok? Vamos falar aqui um pouquinho como isso tudo funciona. Bom, no meu data aqui, ele tem o meu contexto, o que basicamente é a minha conexão com o banco de dados, onde ele vai ser utilizado para rodar migrações, rodar inserts, updates e deletes, ok? O meu DTO, o que é meu DTO? Aqui DTO, a tradução é Data Transfer Object, que é essas classes, diferente das modules, são utilizados para transferências de dados rápido, onde eu não vou fazer uma inserção, eu não vou fazer um delete, eu vou somente pegar, aproveitar desse corpo e usar para fazer transferência de dados, por exemplo. Mais para frente irei mostrar, ok? Migrações é onde vai subir nosso banco de dados, ele pega baseado na minha model, aqui Pokémon, ok? Tá, como que ele vai entender isso? Ele entende baseado aqui, onde eu coloquei nosso DB7, que é padrão do Entity Framework. Então, o Entity Framework vai vir aqui no nosso Pokémon, entender as atributos dele e transpilar isso para uma linguagem fácil para o banco de dados, ok? Certo. E o que é os repositories? Bom, os repositories é um design pattern criado para evitar com que tenha comunicação direta ao banco, aonde o controller comunica de forma direta ao banco ou um serviço comunica direto ao banco. Então, as minhas comunicações ao banco está abstraída somente aqui no meu domínio, somente aqui na minha pasta repository. Então, vamos, por exemplo, busca Pokémon, como o nome já está bem semântico, ele vai buscar os Pokémons. Então, o que ele faz? Ele tem um contexto aqui carregado e ele irá ter um método executar, que poderia ser qualquer outro nome de método, mas como de forma semântica eu usei o executar, e ele irá pegar e buscar o meu banco de dados, o Pokémon com o ID específico, ok? Então percebe que ele está tendo uma responsabilidade única também, ele só busca Pokémon e é isso. E ele não tem mais nenhuma responsabilidade, ok? Assim também como buscar lista de Pokémon. Ele pega todo o Pokémon e coloca em uma lista e retorna, ok? E o meu cadastrar também. Olha aqui, como que está aqui nosso cadastrar? Ele está um pouco diferente. Lembra que eu falei a questão do DTO, que é o Data Transfer Object? Então, aqui eu estou criando minha modelo de Pokémon e me aproveitando do DTO e setando aqui o meu novo Pokémon, ok? Então, eu me aproveitei do DTO e criei a minha model aqui. E depois eu dei um add e dei um save change, ok? Bom, o nosso projeto tem uma peculiaridade que é de dar estrelas e tirar estrelas de Pokémon. Então eu fiz um decrementa e um incrementa. Basicamente aqui, o meu decrementa ele tem uma única regra que é eu visualizar se o Pokémon tem estrelas diferentes de zero. Porque se for zero, eu não vou decrementar para -1, né? Então o mínimo é zero. Então eu dou um decrement, onde está esse decrement starts? Ele está no método lá na minha modelo de Pokémon. Então aqui eu tenho o increment e eu tenho o decrement. O increment ele pega as estrelas
e soma mais 1. E o decrement ele soma menos 1. Ok? Então ele faz tudo isso e salva. Assim também como o incrementa. Beleza? Meu remove, o que acontece? Eu pego o Pokémon encontrado e removo ele. Basicamente é isso. Então, o que é interessante nessa estrutura? O repository ele tem uma responsabilidade única, ele não tem regras de negócio direta aí no banco de dados, ele é limpo, ele busca, ele cria, ele cadastra, simples, direto, ok? Bom, vamos aqui na nossa camada de infra, que é, o que se constitui infra? O infra é onde iremos utilizar a questão de serviços externos, por exemplo, o nosso cache service. O nosso cache service ele tem uma comunicação com o Redis. Lembra do Redis? Então, ele vai comunicar com o Redis para salvar o cache. Bom, e nosso cache service ele tem dois métodos, que é emitir cache Pokémon e o get cache lista Pokémon. Desculpa. Bom, aqui na minha linha 41 eu estou setando a minha chave que eu vou utilizar para me buscar o cache. Então aqui na linha 43 já eu estou pegando e dando um get baseado nessa chave. Então o que vai acontecer? Eu estou mandando lá para minha aplicação Redis falando assim, olha, eu quero o valor que tem a lista Pokémon com essa chave aqui, beleza? E ele vai falar que encontrou ou não, beleza? E ele retorna em byte, ok? Então por isso aqui, se ele encontrar, se for diferente de nulo, ele vai ter que pegar, fazer um encode desse valor e depois transformar em uma lista de Pokémon, entendeu? Então ele não vem o valor certinho, bonitinho, porque no cache, no Redis, ele não vai vir do valor da forma que você quer, ok? É baseado no que o Redis usa como estrutura. Então aqui eu estou pegando esse cache que me veio e estou deserializando ele para uma lista de Pokémon, ok? Se ele não encontrar, ele retorna nulo, beleza? Então é isso que se passa no nosso Redis, aqui na base de dar um get cache da lista de Pokémon. Aqui é onde vai ter a parte de emitir o cache de Pokémon. O que isso quer dizer? Eu vou pegar a minha chave e eu vou criar dentro dela o meu valor, ok? Mas antes disso, ele tem alguns passos. Por exemplo, eu não vou emitir duas vezes o mesmo cache com a mesma chave. Então, antes, por segurança, eu vou e removo o cache existente nessa chave. Então, removi, ok? E na minha linha 27, eu vou no meu banco e eu pego essa lista novamente e eu venho aqui e eu faço a serialização, ou seja, eu pego a minha lista e transformo ela em string, ok? E depois eu vou inserir aqui no meu setAssign, tá? Mas antes disso, eu tenho umas opções para o meu cache. Por quê? Porque não é interessante eu só colocar aqui, o cache é X e acabou, eu nunca mais vou utilizar. Então, o que acontece? Eu consigo setar aqui como opção que o meu cache tem um tempo de expiração. Que quer dizer o quê? A partir de eu gerar o meu token, ele vai ter um tempo de expiração. Que aqui eu estou pegando o meu tempo atual e adicionando mais 50 minutos. Então, percebe que é bem semântico e fácil de entender. Então, ele vai ter essa opção. E no final, na linha 36, eu dou um set assign, onde eu vou setar o meu cache. Então, eu dou aqui a minha chave, que eu setei lá em cima, o meu valor, que eu setei aqui, e as minhas opções, que é basicamente o cache, o tempo de expiração. Ok? Então aqui nós finalizamos a parte de infraestrutura. Vamos para a nossa parte de API. Bom, como se funciona aqui a parte de API? Bom, aqui o Weather Forecast eu deixei por padrão, como toda criação, então não irei mexer com ele. E aqui começa nosso program. Nosso program CS é onde ele vai orquestrar tudo que necessita para o nosso projeto rodar.
Aqui ele tem nossa conexão com o banco, onde eu tenho aqui o Get Connection String, PokémonDB, onde ele vai buscar isso? Dentro do nosso AppSetInJSON. Ele está aqui, ó, conectando as credenciais necessárias para conectar meu banco Postgres, ok? E aqui eu tenho conexão com o nosso serviço de cache. Ela está no localhost 6379. Ok, seria interessante aqui usar a variável de ambiente, claro, mas por questão de tempo a gente acabou não utilizando. Mas tem como eu setar isso via App Settings também, ok? Bom, na linha 19 até a linha 27, que são essas, eu estou adicionando nossos serviços para, no caso de injeção de dependências, ok? Bom, somente isso para o start da nossa aplicação. O resto é baseado no que vem padrão do .NET. Então vamos no nosso controller. Nossa controller é única, então aqui é o nosso Pokémon Controller. E, bom, aqui já começa com nosso construtor, onde ele seta alguns serviços padrões que nós iremos utilizar no nosso projeto como um todo, ok? Então, o que ele irá utilizar de forma global? Que é o nosso contexto, o nosso socket de serviço, o nosso cache service e nosso buscar lista Pokémon e buscar Pokémon repository. Lembra que isso aqui já foi mostrado na nossa camada de domínio, ok? Então vamos aqui para o nosso primeiro get. Nosso primeiro get, ele busca a lista de Pokémon. E olha que interessante como que está a nossa controller. Ele está aqui verificando se eu já tenho no cache. Então ele já está indo lá buscar a lista de Pokémon via cache. Se não tiver, eu busco no banco de dados. O que é interessante aqui? Eu vou ter uma diminuição de chamada ao nosso banco de dados. Ou seja, se eu já tenho isso em cache, que é muito mais rápido, eu não preciso ir ao meu banco de dados e pesquisar. Ou seja, eu estou diminuindo o fluxo de comunicação ao meu banco de dados. Ok? Então eu busco aqui o nosso cache. Na primeira vez, provavelmente não vai ter o cache, então ele vai cair aqui na nossa linha 41 e buscar via database. Porém, depois disso, eu executo para ele emitir um cache de Pokémon da lista. Então, na próxima vez, ele irá listar de forma cacheada, ok? Aqui eu tenho o meu segundo get, que é buscando de forma direta o Pokémon. Então aqui eu já busco ele, então eu não irei passar novamente porque eu já mostrei isso no nosso camada de domain, mas perceba que aqui está bem tranquilo, bem semântico de entender o meu método. Por quê? Porque ele está vindo e buscando Pokémon e eu passo um ID e ele já me mostra o que ele vai retornar, que é um Pokémon. Se for nulo, eu retorno not found. Se for verdadeiro, eu retorno um OK com o meu Pokémon. Ok, então vamos para o nosso post. Ok, o nosso post eu tenho aqui a criação do Pokémon. Eu antes verifico se a minha DTO está vindo nula. Se estiver vindo nula, eu dou um batch request. Por quê? Porque o dado tem que vir, é obrigatório. Porque eu não consigo criar um Pokémon com valor nulo. Beleza? E aqui eu venho na linha 178 e cadastro o meu Pokémon. Ok? E depois de eu cadastrar, eu faço a emissão novamente do cache, ok? Bom, e nossa alteração seria da mesma ordem. Então eu faço aqui a minha alteração de Pokémon, ok? Aqui eu poderia colocar claramente no meu repository, mas acabamos não colocando. Mas seria tranquilo, seria colocar dentro da nossa camada de repository e depois só chamar aqui, beleza?
nosso incremento estrelas, que é o incremento stars, ele vai buscar um ID. Aqui eu estou colocando from service, o que é? Eu estou buscando aqui como parâmetro um serviço. Tá, isso aqui eu estou colocando essa tag para eu não ter que passar ele. Ok? Então o .NET tira isso e ele coloca de forma automática, porque é um serviço que já está inicializado lá no nosso programa CS. Então toda vez que eu chamo aqui, ele vai aqui no meu programa CS, identifica e busca a implementação dele. Então, bom, ele vai para a linha 93 e vai buscar o meu Pokémon. Perceba que esse método busca Pokémon eu uso em vários lugares no meu código. Aqui no nosso get, aqui no nosso put. Então, ele me permite utilizar várias vezes. Então, esse Design Pattern Depository me permite reutilizar o código diversas vezes para diversos casos. Então, eu não preciso repetir código e isso é interessante, ok? Aqui eu tenho o meu incrementa Pokémon, que vem da repository, e depois eu faço uma emissão de socket, que é a minha mensageria, ok? Então aqui no emitir evento stars increment, eu estou conectando a meu Redis, criando aqui uma inscrição ao nosso servidor Redis, e eu estou aqui na linha 21 criando o meu objeto que irá ser mandado para esse socket, ok? Então eu estou vindo aqui depois e publicando esse evento. Essa publicação ela tem que estar dentro de um canal. Então eu estou aqui criando um canal Pokémon. E dentro desse Pokémon estou mandando a mensagem, ok? E assim também para o decrement. É a mesma implementação, ok? Voltando ao nosso controller. Depois disso eu faço a emissão de socket. Lembra que, ou a emissão de cache, desculpa. Lembra-se que a emissão de cache depois ela faz a remoção e lista de novo. Então eu não preciso me preocupar com isso, ok? Em algumas linguagens ou em alguns frameworks ele faz isso automaticamente. Ele consegue remover e criar novamente. Então isso não é um problema. Mas no nosso caso nós temos que nos preocupar com isso. O decrement é a mesma implementação do increment, porém é ao contrário, então não irei passar por ela. E aqui nós temos nosso delete. Eu estou novamente usando nosso busca Pokémon e mandando aqui remover. E eu estou renovando nosso cache para ele não listar um Pokémon que foi excluído. Ok? Bom, aqui finalizamos nossa amostragem de estruturas do nosso back-end. Então irei executar o meu Pokédata. Lembrando que o meu serviço dos containers está executando, ok? Beleza. Então vamos rodar aqui. Vou dar um zoom aqui. Aqui já começa a parte do nosso cache. Eu irei executar. Preste atenção ao detalhe, o tempo de espera da minha primeira requisição, ok? Então eu vou dar um tryout aqui e eu vou executar. Ok, perceba que demorou bastante. Agora, lembra-se que ele gera o cache. Então agora a próxima listagem estará buscando de forma cacheada. Então eu vou buscar novamente. Perceba que é incrível o tempo de resposta. Ok, aqui eu irei me aproveitar aqui e fazer a mesma estrutura aqui do nosso Charizard e criar nosso Pokémon, um outro Pokémon. Eu irei colocar aqui, vamos pesquisar aqui, Charizard. Vamos pesquisar aqui no nosso Pokédex. Olha, o Charmander. Charmander
e, bom, está suficiente. Porque a descrição é a mesma porque é só uma evolução. Então, eu vou tirar o ID porque não precisa. E as estrelas que também não precisa. Ok. E eu vou executar. Executou, ele me retornou um 200 e me mostrou o cofre da minha requisição. Ok. Ó, então eu vou listar novamente e ele já está com o Charmander criado. Ok. Perceba que o Charmander não tem nenhuma estrela. Então vamos dar uma estrelinha para ele. Mas antes de eu dar uma estrela para ele, eu irei entrar aqui no nosso serviço de socket. Eu fiz uma forma visual, como eu tinha falado anteriormente, para poder mostrar nesse vídeo. Então eu irei aqui colocar o ID, que irei incrementar, e ele irá aparecer aqui. Então eu vou dar um incremente, e olha que interessante, aqui ele diz, ó, Pokémon Charmander recebeu uma estrela. Então já está bem intuitivo. Aqui é um painelzinho para a gente poder conseguir testar isso. Isso é interessante. Vamos aqui novamente, agora com Decrement. E olha, poxa, o Charmander perdeu uma estrela. Então é essa a nossa estrutura com o socket, ok? Então essa é a nossa parte do back-end e nós finalizamos essa primeira parte por aqui. Vamos depois, por conseguinte, para o nosso front-end, ok?